Oi, gente, bonjour, ça va bien? Tudo bem? Aqui é a Prof. Cris. Olha só, eu sou professora de francês aqui do nosso canal Le Décollage. Se você já nos segue, você sabe que a gente está sempre ensinando francês para as pessoas através da aviação, tendo a aviação como nossa aliada. Ou a gente está ajudando aqueles comissários ou as pessoas que trabalham com aviação ou são aspirantes para trabalhar com aviação a melhorar ainda mais o seu francês. A gente está sempre te ajudando ou a aprender francês do zero ou a melhorar o francês que você já tem. Afinal de contas, a nossa base é sempre a tua vida no dia a dia, é sempre o que você traz para a gente como necessidade no teu dia a dia. Por exemplo, hoje eu vou ensiná-los algumas preposições de lugar, se você não conhece ainda, e se você já conhece, eu vou te ajudar a usar ainda melhor essas preposições de lugar no teu dia a dia. Sabe quando você precisa dizer, coloquem as bagagens embaixo da poltrona que está à sua frente? Sabe quando você precisa dizer, por exemplo, que os banheiros estão no fundo do avião? Sabe quando você precisa dizer que alguma coisa está mais na traseira? Mais na dianteira do avião? É isso que eu vou ensiná-los hoje. E aí, antes disso, eu queria dizer o seguinte: sou professora de francês há 7 anos, então centenas de alunos da aviação ou não já passaram pelas minhas mãos. E eu posso dizer que a grande maioria deles tinha como sua maior dificuldade a utilização dessas palavrinhas curtas, em grande parte que possuem esse valor gramatical, preposições, artigos, então tem várias no francês, assim como em outras línguas, como no português nós também temos. Então, usar isso para eles, para a maioria dos meus alunos, era a maior dificuldade. Mas quando usar esse, mas quando usar aquele, mas isso não está claro. Então, tudo que a gente puder ajudar, tudo que a gente puder orientar é excelente. Por quê? Sabe quando uma casa é feita, ela é construída, mas quando você entra, o acabamento da casa te salta aos olhos? Sabe aquela pintura bem feita? Sabe aquele piso que foi bem colocado? Não tem como. A qualidade do produto. Então, assim, o acabamento, ele dá brilho àquela construção. Eu considero que esses determinantes, essas palavrinhas curtas, que a gente tem no francês, como artigos numerais, adjetivos possessivos, adjetivos demonstrativos, preposições, tudo isso tem esse poder, esse papel de acabamento numa casa. Ele deixa a frase mais bonita. Salta aos olhos ouvir francês de alguém que sabe usar bem essas preposições, que sabe usar bem esses determinantes. Não tem como passar despercebido. Salta aos olhos, dá brilho. E aí, você pode dizer uma única frase para alguém, mas se você usar isso bem, ela vai sair com aquela impressão: poxa, fala bem francês. Uau! Imagina o resto. Então é bem como na casa. A gente chega numa casa nova, a gente vê o acabamento, a gente sabe que a casa foi toda bem construída. É a impressão que a gente tem por esse acabamento final, não é verdade? Então é isso, gente. Eu trouxe algumas preposições que fazem parte do teu dia a dia. Se não bem pronunciadas, elas podem inclusive mudar o sentido do que você quer dizer. Vamos comigo? As duas primeiras preposições que eu quero ensinar para vocês é em cima e embaixo, porque a pronúncia delas é bem próxima. Embaixo é sous, em cima, sur. Então, o colete salva-vidas está debaixo do assento, está embaixo do assento. Le gilet de sauvetage est sous votre siège. Le gilet de sauvetage est sous votre siège. Sous é o U mesmo, o de tudo, o de lua, o mesmo, sem biquinho, sem enfeites, tá? O mais U, som de U. O S final é mudo. O pouso do avião na pista foi perfeitamente executado. L'atterrissage de l'avion sur la piste a été parfaitement exécuté. L'atterrissage de l'avion sur. Aqui sim a gente tem o som do francês, que no canal a gente tem já aulas onde eu ensino a fazer esse som. Então, sur, lábios de U, som de I. Sur, o R final não é mudo, ele tem que ser ouvido, tá? Sur
la pista, sobre a pista. Então, vamos lá. Eu vou ensinar essas duas preposições de lugar que são muito fundamentais. Em cima e embaixo. E a diferença entre elas, a nível de pronúncia, é sutil. Se você vai falar embaixo, é su, su. Se você vai falar em cima, é sur. Biquinho francês, lábios de U, som de I, sur. Você já viu como a palavra é escrita, tem o R final que deve ser pronunciado. Su, sur. Su, sur. Então, se você for dizer, por exemplo, coloquem suas bagagens embaixo do assento que está à sua frente. Rangez vos bagages sous le siège devant vous. Sous le siège é embaixo. Se você se confundir e falar sur, a pessoa já vai ficar confusa. Como assim? Eu vou colocar em cima da poltrona? Então, no exemplo que a gente deu há pouco, sobre a pista, a aterrissagem sobre a pista, sobre sur. Então, é bem essa diferença do português, é bem essa diferença do português e do francês. Então, sob no português é sous no francês. Sobre é sur. Repetindo, sob, sous, sobre, sur. Usa isso bem. Cuidado para não confundir e, sobretudo, não tenha preguiça de pronunciar direito, tá? Não tenha, porque isso pode mudar o sentido da tua frase. A dianteira e traseira, essa também é bem bacana. A saída de emergência está na traseira do avião, na parte traseira do avião. La sortie de secours é à l'arrière de l'avion. Traseira à l'arrière. La sortie de secours é à l'arrière. Há mais espaço para as pernas na dianteira do avião. Il y a plus de place pour les jambes à l'avant de l'avion. Il y a plus de place pour les jambes à l'avant de l'avion. Então, à l'arrière na traseira, à l'arrière de l'avion, na traseira do avião. À l'avant de l'avion, na dianteira do avião. Então, se você precisa dizer que a saída de emergência está na traseira do avião, como que você vai fazer? La sortie de secours é à l'arrière de l'avion. E se você precisar dizer que tem mais espaço para as pernas na dianteira do avião, você vai dizer il y a plus de place pour les jambes à l'avant de l'avion. À l'arrière, à l'avant. À l'arrière, à l'avant. D'accord? Direita e esquerda. Isso aqui eu tenho certeza que você, mesmo que não fale francês, já deve ter visto em algum lugar. À direita, à droite. À esquerda, à gauche. A gente tem uma outra aula também, onde eu falo sobre direções básicas, e você pode aproveitar e assistir essa aula para melhorar ainda mais o teu direcionamento, a tua capacidade de se direcionar, por exemplo, dentro de um aeroporto, tá bem? À gauche, à droite. Muito bem. Então, seu portão de embarque está à esquerda. Votre porte d'embarquement é à gauche. A saída de emergência está à direita. La sortie de secours est à droite. La sortie de secours é à droite. Olha que interessante a gente aprender preposições de lugar através de coisas que fazem parte. Afinal, todos os dias que você vai voar, você vai precisar se comunicar e muitas vezes dizer essas frases. Então, desde já, se você ou alguém que você conhece já voa para a França, compartilhe esse vídeo para que ela possa melhor usar essas preposições de lugar e também usá-las com mais segurança. Eu tenho alunos que já vão para a França que não falam francês e tenho alunos que já vão para a França e falam francês, mas precisam desenvolver ainda mais essa segurança que só o dia a dia nos traz. E aí eu tenho até algumas historinhas que eu sempre trago dos meus alunos. Em algumas companhias aéreas, os anúncios de bordo são feitos através de gravações, mas saibam, você comissário que está me ouvindo, ou aspirante para ser comissário, que existem algumas líderes no avião que pedem para que você faça o anúncio de bordo
apesar do avião ter essa possibilidade, né? Essa gravação. Então, você pode ser solicitado. Olha que legal. E assim você vai cada vez ganhar mais e mais segurança para falar o teu francês. Tá? É isso que a gente quer, que a gente deseja, que a gente trabalha para te ajudar. Tem também ao lado de, que é muito útil, e no fundo, né? Les toilettes sont au fond de l'avion. Les toilettes sont au fond de l'avion. Os banheiros estão no fundo do avião. Les toilettes sont au fond de l'avion. E o balcão de check-in está ao lado da entrada principal, ao lado da entrada principal, à côté de l'entrée principale. Le comptoir d'enregistrement est à côté de l'entrée principale, à côté. Então, cuidado para não falar cota. Cota pode ser costela, pode ser costa, a Costa Azul, a Côte d'Azur. À côté, muito importante. Eu recebo, às vezes, alguns alunos que dizem, prof, qual a diferença prática lá na França entre salle de bain e toilette? Então, salle de bain é o lugar onde a gente vai para tomar banho. Toilette para usar o sanitário. Só que no Brasil, a gente tem um espaço as duas funções. E é muito comum na França que essas funções estejam em espaços diferentes. Então, se você precisa tomar banho, você vai pedir para ir na salle de bain. Ou você vai perguntar onde fica, où se trouve la salle de bain. Se você precisa ir ao banheiro, usar o banheiro, o WC, que é sanitário, em francês a gente fala WC, por mais que se escreva WC, tá? A gente fala WC. Então, você vai pedir o sont les toilettes, où se trouve les toilettes. Toilette é para as nossas necessidades e salle de bain é para o banho. Então, tem essa diferença mesmo e é bacana a gente saber disso e prestar atenção nisso. É isso, gente. Espero que essa aula tenha sido útil. Se você não nos segue ainda, na verdade, se você não está inscrito ainda nesse canal, eu te peço que se inscreva. Nós temos também o nosso Instagram, a gente está diariamente lá presente, respondendo todas as mensagens, postando conteúdos que são relevantes para você. Então, segue a gente por lá também, tá? E se quiser deixar um comentário, eu vou ter o maior carinho em responder. Bisu da prof, a gente se vê na próxima aula. Au revoir!